da paz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, vossa alma e também vosso corpo sejam conservados íntegros, e não só íntegros, irrepreensíveis, para ou na vinda, parousia, presença, a vinda do nosso Senhor Jesus. O verso seguinte diz assim, versos 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5. Fiel é o que vos chama, o qual, esse Deus fiel, também o fará. Mas, meus queridos irmãos, nós sabemos que o livro de Isaías, capítulo 28, diz que a palavra do Senhor seria para o seu povo um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então nós precisamos buscar sempre equilíbrio quando nós lemos os textos bíblicos. Equilíbrio com outras verdades e outras passagens, para que nos mantenhamos equilibrados. Então, se nós tivermos apenas 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, talvez nós pudéssemos cruzar o nosso braço, você não acha? Fiel foi aquele que nos chamou, e ele então fará. E quanto a nós, estamos aqui. Estamos aqui dispostos. Ele está chamando a atenção da gente que Deus faz 100% do melhor para qualquer filho dele. E o faz espiritualmente, porque Deus é espírito. O problema somos nós, que não ouvimos, ou porque não temos audição, crença no Espírito Santo, porque não nascemos de novo, espiritualmente falando, ou porque os ruídos dessa vida, esse mundo, faz com que a gente não ouça o Espírito, não obedeça então à vontade de Deus. É engraçado que o Pai Nosso fala, seja feita a vossa vontade. Eu pergunto para você, conhece a oração Pai Nosso e que ora essa oração que repete? Você já percebeu que você fala, nós falamos, que é para fazer a vontade de Deus? Mas eu pergunto, como que a gente faz a vontade de Deus se a gente não ouvir? E como que a gente ouve? Ouve pela intuição? Então a intuição é verdadeira após o novo nascimento. Era essa comentário. Né? Para que ele faça. Mas então nós vamos buscar, podíamos buscar em tantos lugares, nós vamos buscar em Filipenses 2, um equilíbrio para esse texto de Tessalonicenses. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, desenvolvei, vós, operai é a palavra no original, operai a vossa salvação. Nós falamos, será que isso quer dizer? Tá vendo? É para nós operarmos a nossa salvação. Ele vai explicar. Será que o apóstolo Paulo é legalista? Será que ele está se contradizendo? Porque foi ele também que escreveu Tessalonicenses. Como ele diz que o Deus fiel fará isso em nós, nos conservando íntegros, espiritual e corpo, e como ele diz aí que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. E no próprio texto aí, você vai ver o equilíbrio divino, o balanço divino. Né? Já que o verso seguinte, o 13, vai dizer o quê? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto efetuar. Então nós temos que fazer o voo com as duas asas, como os irmãos já ouviram várias vezes. Né? O pássaro não voa com uma asa só. Se o conseguisse fazer, ele giraria em círculos, se não iria a lugar nenhum. Então, quem opera a nossa salvação, segundo esses textos combinados? Deus conosco, não Deus Gabriel, sem nós. A nossa região. Deus conosco. As religiões por aí não falam claramente isso. Muito pelo contrário, algumas falam, você está salvo. E as pessoas acreditam que então já estão com Deus. Isso não é verdade. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é coisa do homem deturpando a Bíblia. Não foi assim. Ele nos separou, ele nos elegeu em união com Cristo antes da fundação do mundo. E no tempo oportuno ele veio a nós pela graça, pelo seu amor misericordioso e nos chamou. Porque pela graça fomos salvos por intermédio da fé. Isso não veio de nós, mas foi um dom de Deus. Não veio de obras para que ninguém gloriasse. Muito claro, não é? Mas nós não estamos falando de novo nascimento, de regeneração. Nós estamos falando de desenvolvimento da salvação.
É a palavra que você tem aí em Filipenses 2,12. Ok, então você tem a salvação com o novo nascimento e depois você desenvolve a salvação. Ou ela continua. E se desenvolver a salvação é o carregar da cruz. É na circunstância do dia a dia, do todo dia todo, na circunstância, está forjando o Cristo em nós e ao mesmo tempo está purificando o nosso coração, tirando entulho e colocando o Espírito Santo. Desenvolvei, operai a vossa salvação com temor e tremor, né? Então, Deus opera em nós o querer e o realizar, é a mesma palavra usada aí. Ele opera e nós operamos. Então, neste caso, não é Deus por nós. Deus por nós foi o fato ocorrido na cruz do Calvário, não é? Ele o fez incondicionalmente, unilateralmente. Tá vendo? Na cruz, para quem crê, para quem morre naquela cruz com Cristo e nasce de novo espiritualmente, então nós começamos o processo denominado de novo nascimento, ou passamos até a vivificação do nosso espírito. E agora? Ele assumiu esse pacto e o Isso ratificou. foi unilateral, foi uma decisão, foi uma graça de Deus. Entregar o próprio filho, carrega os nossos pecados, estávamos separados dele, isso é pecado, o pecado, separados de Cristo, de Deus, e naquela cruz nós podemos recuperar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Só que aí o nosso coração precisa ser purificado. Ficou com seu sangue, mas a partir disso, ressurreto, glorificado, ascenso, entronizado, ele derrama o seu espírito para ser, em cooperação conosco, o operador de nossa salvação. Não sem nós, nunca sem nós. Então, por exemplo, mais uma vez, Paulo escreve assim, como eu disse, vários textos podiam ser usados. Colossenses. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Senhores, fazei morrer a vossa natureza humana. Aí eu digo para as pessoas que eu morri para o mundo e as pessoas não entendem. Estou aqui explicando. O morrer para o mundo é porque está na Bíblia. E qualquer cristão verdadeiro, e o cristão verdadeiro tem que andar para e passo com a Bíblia, ou seja, estudando, e é o que a Academia Dynamis está fazendo, levando Cristo, levando a palavra com preletores que não têm denominação religiosa, não são religiosos. O que nós tratamos aqui não é religiosidade, é vida espiritual, e eu sei que é muito difícil, sei que é 5% da população de todos os tempos que aceitam isso, que entendem isso, que tem essa graça, mas nós temos que pregar o evangelho e angariar mais pessoas, que nós estamos fazendo. Por isso que eu peço para compartilhar o nosso projeto, mais de compartilhar, participar do nosso projeto, conversando conosco, indo no nosso canal YouTube e vendo esses vídeos no original, estudando como nós estudamos. Essa é a ideia. É ouvir esses preletores que a gente escolheu, são cerca de 10, mas agora eu vou nas lives de quinta, sexta, sábado, domingo, amanhã às 10 horas estamos de novo com live, e hoje de manhã, no sábado, também temos a mentoria, e sempre estamos escolhendo nessa época do ano 2 preletores para colocar uma carga em cima deles para vocês conhecerem e acompanharem o trabalho deles. Que o trabalho deles é o Espírito Santo neles, né?
assim como tem que ser em qualquer cristão. O cristão tem que trabalhar segundo a ordem do Espírito Santo. Eu sei que isso é complicado, mas a vida espiritual, a vida cristã é isso. E a nossa academia vem treinar a vida espiritual. Isso é uma academia. Academia para treinar o quê? E focamos aqui, dada a dádiva que Deus me deu, dons que Deus me deu, os recursos que Deus me deu. Ele não deu para mim, ele está emprestando para mim. Eu tenho que administrar isso, que é fomentar o empreendedorismo esotérico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Com aqueles que trabalham conosco e com aqueles que possam vir a trabalhar conosco. E é exatamente sobre isso que nós temos aqui, todo dia, 6 horas da manhã, até meados de janeiro, um mini treinamento, que é como trabalhar conosco. Vem conosco.